Sermão 25º de Santo Afonso de Ligório, para o 4º domingo depois da Páscoa. Da obediência ao seu confessor. Para onde vais? São João 16:5. Para ganhar o céu, devemos trilhar o caminho que leva ao paraíso. Muitos cristãos que têm fé, mas não obras, vivem no pecado, pensando apenas nos prazeres e bens deste mundo. Se você disser a um deles, você é cristão, você acredita que há uma eternidade, um céu e um inferno. Diga-me, você deseja salvar sua alma? Se é afirmativo, eu lhe perguntarei nas palavras do Evangelho deste dia, para onde vais? Ele responderá, não sei, mas espero ser salvo. Você não sabe para onde vai. Como você pode esperar a salvação de Deus se você vive em um estado de perdição? Como você pode esperar o céu se anda no caminho que leva ao inferno? É necessário então mudar de caminho. E para isso, você deve colocar-se nas mãos de um bom confessor que lhe indicará o caminho para o céu e você deve obedecer-lhe pontualmente. As minhas ovelhas, disse Jesus Cristo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não temos Jesus Cristo na terra para nos fazer ouvir sensatamente sua voz, mas em seu lugar deixou-nos ele seus sacerdotes e disse-nos que aquele que os ouve, o ouve a ele, e aquele que os despreza, o despreza a ele. O que vos ouve a mim ouve, e o que vos despreza a mim despreza. Felizes os que são obedientes a seu Pai espiritual. Infelizes os que não lhe obedecem, pois por sua desobediência dão eles prova de que não estão entre as ovelhas de Cristo Jesus. Pretendo neste dia mostrar no primeiro ponto como estão seguros da salvação todos os que obedecem a seu confessor. E no segundo ponto, quão grande é o perigo de perdição a que estão expostos aqueles que lhe não obedecem. Primeiro ponto. Quão seguros da salvação estão aqueles que obedecem a seu confessor. Ao nos deixar pais espirituais para nos guiar no caminho da salvação, Jesus Cristo nos concedeu um grande benefício. Para obter a salvação, devemos seguir a vontade de Deus em todas as coisas. O que, pergunto eu, é necessário para salvar nossas almas e nos tornarmos santos? Alguns imaginam que a santidade consiste em realizar muitas obras de penitência. Mas se um homem enfermo realizasse mortificações que o exporiam ao perigo próximo da morte, ele, em vez de se tornar um santo, seria culpado de um pecado muito grave. Outros pensam que a perfeição consiste em orações longas e frequentes. Mas se o pai de família negligenciasse a educação de seus filhos e fosse ao deserto para rezar, também ele cometeria pecado. Porque embora a oração seja boa, um pai é obrigado a cuidar de seus filhos e pode cumprir o preceito da oração e da atenção à instrução deles sem entrar no deserto. Outros acreditam que a santidade consiste na comunhão frequente. Mas se apesar de um comando justo de seu marido e para prejuízo de sua família, uma mulher casada desejasse comungar todas as manhãs, ela agiria de maneira imprópria e teria que prestar contas de sua conduta a Deus. Em que consiste então a santidade? Consiste no perfeito cumprimento da vontade de Deus. Todos os pecados que levam as almas ao inferno procedem da vontade própria.
Deixemos, pois, de São Bernardo, deixemos, pois, de fazer a nossa própria vontade. Vamos seguir a vontade de Deus e para nós não haverá inferno. Cesset propria voluntas et infernus non erit. Mas alguns aqui perguntarão: como saberemos o que Deus deseja que façamos? Eis um assunto que, segundo Davi, está envolvido em grandes dúvidas e obscuridade. Dos negócios que andam no escuro. Muitos se enganam, pois a paixão muitas vezes os faz acreditar que fazem a vontade de Deus, quando na realidade fazem a própria vontade. Agradeçamos sem cessar a bondade de Cristo Jesus, que nos ensinou o meio seguro de conhecer a vontade de Deus a nosso respeito, dizendo-nos que se obedecermos a nosso confessor, a Ele mesmo obedecemos. O que vos ouve, a mim ouve. No livro das Fundações, capítulo 10, Santa Teresa diz que uma alma tome um confessor com a determinação de não pensar mais em si mesma, mas confiar nas palavras de nosso Senhor. O que vos ouve, a mim ouve. Ela acrescenta que esta é a maneira segura de encontrar a vontade de Deus. Portanto, reconheceu a santa que foi pela obediência à voz de seu diretor que ela alcançou o conhecimento e o amor de Deus. Assim, falando de obediência ao confessor, adota São Francisco de Sales as palavras do Padre Ávila. Por mais que busque, nunca encontrará a vontade de Deus com tanta segurança, como por meio desta forma de obediência humilde, tão recomendada e praticada pelos santos antigos. Aquele que age segundo o conselho do seu confessor sempre agrada a Deus quando pela obediência pratica ou omite a oração, as mortificações ou as comunhões. Ele até merece uma recompensa diante de Deus quando, para obedecer ao seu confessor, se diverte quando come ou bebe, porque faz a vontade de Deus. Por isso diz a Escritura que porque é muito melhor a obediência do que as vítimas dos insensatos. A obediência é mais agradável a Deus do que todos os sacrifícios de obras penitenciais ou de esmolas que podemos oferecer a Ele. Aquele que sacrifica a Deus sua propriedade por esmolas, sua honra por suportar as injúrias, ou o corpo pelas mortificações, pelos jejuns, pelos rigores penitenciais, oferece-lhe uma parte de si e do que lhe pertence. Mas aquele que sacrifica a Deus a sua vontade pela obediência, dá-lhe tudo o que tem e pode dizer: Senhor, tendo-te dado a minha vontade, nada mais tenho para te dar. Assim, a obediência a um confessor é a oferta mais aceitável que podemos fazer a Deus e a maneira mais segura de fazer a vontade divina. Bem-aventurado Henrique Suso diz que Deus não exige uma conta do que fazemos por meio da obediência. Obedeçam, diz o apóstolo, a seus pais espirituais, e não temam nada do que fizerem por meio da obediência, pois eles e não você terão que prestar contas de sua conduta. Obedecei aos vossos superiores e sede-lhes sujeitos, porque eles velam como quem há de dar conta das vossas almas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Marque as últimas palavras. Elas significam que os penitentes devem obedecer sem resposta e sem causar dor e tristeza ao seu confessor. Oh, que dor sentem os confessores quando os penitentes procuram, por certos pretextos e queixas injustas, excusar-se da obediência. Vamos então obedecer nosso Pai espiritual sem resposta
e não tenhamos medo de ter que prestar contas de qualquer ato que fizermos por meio da obediência. Eles, diz São Felipe Neri, eles que desejam avançar no caminho de Deus, devem colocar-se sob um confessor douto, a quem obedecerão no lugar de Deus. Aqueles que o fizerem podem ter certeza de que não terão que prestar contas a Deus de suas ações. Portanto, se praticar a obediência, e se Jesus Cristo lhe perguntar no dia do julgamento por que escolheu tal estado de vida, por que comungou com tanta frequência, por que omitiu certas obras de penitência, há de responder: Senhor, fiz tudo em obediência ao meu confessor. E Jesus Cristo não pode deixar de aprovar o que fez. Conta o padre Marchese que outrora São Domingos teve escrúpulos em obedecer ao seu confessor e que o Senhor lhe disse: por que hesitas em obedecer ao teu diretor? Tudo o que ele dirige será útil para ti. Portanto, São Bernardo diz que tudo que um homem ocupando o lugar de Deus ordena, desde que não seja certamente pecaminoso, deve ser recebido como se o comando viesse do mesmo Deus. Gerson relata que o mesmo São Bernardo ordenou a um de seus discípulos, que por escrúpulos temia dizer missa, que fosse, confiando em seu conselho, oferecer os santos sacrifícios. O discípulo obedeceu e foi curado dos escrúpulos. Alguns, acrescenta Gerson, dirão: quem dera tivesse eu um São Bernardo como diretor. Meu confessor não é um São Bernardo. Quem quer que seja que fala dessa maneira erra, pois não se colocou sob o cuidado do homem porque ele é instruído, mas porque ele foi colocado sobre ti. Obedeça-o, então, não como homem, mas como Deus. Você confiou o cuidado de sua alma a um confessor, não porque ele seja um homem instruído, mas porque Deus o deu a você como um guia. E, portanto, você deve obedecer-lhe, não como homem, mas como a Deus. O homem obediente contará vitórias. Justamente, diz São Gregório o Sábio, justamente afirmou que aqueles que são obedientes vencerão as tentações do inferno, porque por sua obediência sujeitam eles sua própria vontade aos homens, então eles se fazem superiores aos demônios que caíram pela desobediência. Os obedientes são vencedores, porque enquanto eles submetem sua vontade a outros, governam eles os anjos que caíram por desobediência. Cassiano ensina que aquele que mortifica a vontade própria derrota todos os vícios, porque todos os vícios procedem da vontade própria. Pela mortificação da vontade, todos os vícios são secos. Aquele que obedece ao seu confessor supera todas as ilusões do demônio, que às vezes nos expõe a situações perigosas sob o pretexto de fazer o bem, e faz empenhar-nos em certos empreendimentos que parecem santos, mas que podem ser muito prejudiciais para nós. Assim, por exemplo, o inimigo induz certas pessoas devotas a praticar austeridades imoderadas que prejudicam sua saúde. Eles então desistem de todas as mortificações e retornam às suas antigas irregularidades. Isso acontece com quem se dirige, mas aqueles que são guiados por seu confessor não correm o risco de cair em tal ilusão. Trabalha o demônio para fazer com que as pessoas escrupulosas tenham medo de cometer pecado se seguirem o conselho de seu confessor. Devemos ter cuidado para superar esses medos vãos. Todos os teólogos e escritores espirituais geralmente ensinam que é nosso dever obedecer às instruções de nossos confessores e vencer nossos escrúpulos.
Noel Alexandre diz que devemos agir contra os escrúpulos. Em apoio a essa doutrina, aduz ele a doutrina de Santo Antonino, que junto com Gerson censura pessoas escrupulosas que se recusam por vãos temores a obedecer a seu confessor e superar escrúpulos. Cuidado para que enquanto você busca a segurança, não se precipite em uma cova. Cuidado para não, por excesso de medo, cair nas ilusões do diabo, desobedecendo a seu diretor. Por isso, todos os mestres espirituais nos exortam a obedecer aos nossos confessores em tudo que não for manifestamente pecaminoso. O beato Humberto da Ordem de São Domingos diz que a menos que o que é ordenado seja evidentemente ruim, deve ser recebido como se fosse ordenado por Deus. O bem-aventurado Dionísio Cartucho ensina que em questões duvidosas devemos obedecer ao preceito de um superior, porque embora possa ser contra Deus, um súdito é dispensado do pecado por causa da obediência. De acordo com Gerson, agir contra uma consciência formada com deliberação e agir contra o medo de pecar em algum assunto duvidoso são coisas muito diferentes. Acrescenta ele que devemos banir esse medo e obedecer ao nosso confessor. Iste timor quam fieri potest aliciendus. Em uma palavra, quem obedece a seu pai espiritual está sempre seguro. São Francisco de Sales costumava dizer que nunca se perde uma alma verdadeiramente obediente e que devemos ficar satisfeitos em saber de nosso confessor que estamos indo bem no caminho de Deus, sem buscar mais certeza disso. Segundo ponto. Quão grande é o perigo de perdição a que estão expostos aqueles que não obedecem a seu confessor. Cristo Jesus disse que aquele que ouve seu sacerdote, a ele o ouve, e aquele que os despreza, a ele o despreza. Ui vos spernit, me spernit. Quando o profeta Eliseu reclamou do desprezo que havia recebido do povo, depois que Deus o encarregou da direção deles, disse-lhe o Senhor: não é a ti que eles rejeitaram, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Aqueles então que desprezam o conselho de seus confessores, desprezam o mesmo Deus que fez dos confessores seus próprios representantes. Obedecei aos vossos superiores, de São Paulo, e sede-lhes sujeitos, porque eles velam como quem há de dar conta das vossas almas, para que façam isto com alegria e não gemendo, pois isto não vos convém. Alguns penitentes disputam com seu confessor e se esforçam para fazê-lo adotar sua própria opinião. Esta é a causa de pesar para os diretores espirituais. Mas diz o apóstolo, isto não vos convém. Porque quando o confessor descobrir que você não lhe obedece, que só com dificuldade pode ele induzi-lo a caminhar no reto caminho, ele desistirá da direção de sua alma. Quão deplorável é a condição de uma embarcação cujo piloto se recusa a pilotar. Quão miserável é o estado de um doente abandonado por seu médico. Quando um paciente se recusa a obedecer ou a tomar o remédio que lhe foi prescrito, quando come e bebe o que quer, abandona o médico e permite que ele siga seu próprio capricho. Mas que esperança pode haver na recuperação de tal paciente? Ai do que está só, não tem quem o levante. Ai do penitente que deseja dirigir a si mesmo.
ele não terá ninguém para esclarecê-lo ou corrigi-lo. Portanto, precipitar-se-á em um abismo. A todo aquele que vem a este mundo, diz o Espírito Santo, caminhas no meio de laços. Todos nós nesta terra andamos no meio de 1000 ciladas, isto é, em meio de tentações do demônio, perigosas ocasiões, más companhias e nossas próprias paixões que frequentemente nos enganam. Quem será salvo em meio de tantos perigos? Diz o sábio, o que evita os laços viverá tranquilo. Somente aqueles que evitarem tais armadilhas serão salvos. E como devemos evitá-las? Se você tivesse que passar a noite por um bosque cheio de precipícios, sem um guia que lhe desse luz e lhe indicasse as passagens perigosas, de certo correria grande risco de perder a vida. Você deseja dirigir-se a si mesmo. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. A luz que você pensa que possui será sua ruína. E isso o levará a um poço. Deus quer que no caminho da salvação todos nós nos submetamos à orientação de nosso diretor. Tal tem sido a prática até dos mais eruditos entre os santos. Nas coisas espirituais, deseja o Senhor nos humilhemos e nos coloquemos sob um confessor que será nosso guia. Gerson ensina que aquele que negligencia o conselho de seu diretor e dirige-se a si mesmo, não precisa de um demônio para tentá-lo. Ele se torna um demônio para si mesmo. O Spirito duce sibi dux esse vult, non indigit demone tentante, quia factus est sibi ipse demon. E quando Deus vê que ele não obedecerá ao seu ministro, permite-lhe ele que siga seu próprio capricho. E abandonei-os aos desejos do seu coração. Porque o desobedecer é como um pecado de magia, e o não querer submeter-se é como um crime de idolatria. Ao explicar este texto, São Gregório diz que o pecado da idolatria consiste em abandonar a Deus e adorar um ídolo. Assim faz o penitente quando desobedece ao seu confessor para fazer sua própria vontade. Recusa-se a fazer a vontade de Deus que lhe falou por meio de seu ministro. Ele adora o ídolo da obstinação e faz o que lhe agrada. Daí dizer São João da Cruz que não seguir o conselho de nosso confessor é orgulho e falta de fé, pois parece proceder de uma falta de fé no Evangelho, no qual Cristo Jesus disse: o que vos ouve, a mim ouve. Se, pois, querem salvar a alma, obedeçam pontualmente ao seu confessor. Tenham cuidado de ter um confessor fixo, a quem ordinariamente farão sua confissão. E evitem passar de um confessor para outro. Escolham um padre instruído e no início façam-lhe uma confissão geral, que, como sabemos por experiência, é uma grande ajuda para uma verdadeira mudança de vida. Depois de terem escolhido o confessor, não o deixem sem causa justa e manifesta. Todas as vezes de Santa Teresa que resolvi deixar meu confessor, senti dentro de mim uma repreensão mais dolorosa do que aquela que dele recebi. Ave Maria Purissima, sine labere genare concepta. Amen.